Nós estamos gastando algum tempo no estudo desse trecho que é até um pouco difícil de ser aceito, ser compreendido, porque é um trecho de ruptura. É o momento histórico que Jesus rompe com seu passado religioso. Jesus foi nascido entre os judeus. Ele não apenas tinha nascido no território, mas ele havia sido educado como um judeu. Ele havia aprendido todos os ensinamentos necessários, ele havia estudado a Torá, ele havia se aprofundado de maneira a que pudesse ser um judeu consciente da sua fé. E quando ele chega à idade adulta jovem, ele começa o seu ministério. Em determinado momento, ele rompe com o seu passado. Jesus está realizando um dos seus milagres mais importantes, que leva o povo até a pensar, a questionar se quando o Messias chegasse, poderia por acaso realizar sinais e milagres mais poderosos do que aquele. A cabeça do povo realmente está confusa. Eles não sabem se creem em Jesus como Messias, se devem esperar outro, mas o que Jesus tem dito, o que Jesus tem realizado, tem sido de tal contundência que as pessoas estão realmente confusas. Boa parte da população aceita-o como o Filho de Deus, como Messias, como aquele ungido que estava sendo esperado. Mas boa parte questiona isso. E alguns querem se aproveitar desse momento para levar alguma vantagem. É exatamente em função dessas pessoas que Jesus rompe seriamente com seu passado judaico. Jesus realiza o milagre, mas outros não. E esses que não entenderam o sinal dos tempos, o sinal da chegada do ungido de Deus, por incrível que pareçam, procuraram por Jesus mais uma vez, mas procuraram com um espírito bastante diferente daquilo que Jesus queria deles. E Jesus percebeu. Questionado por que Cristo não permanecia num lugar apenas, talvez para beneficiá-los de forma mais eficiente, mas Jesus se deslocava frequentemente em torno do lago de Tiberíades. Questionado, como é que você chegou até aqui, Jesus? Nós estávamos de olho em você e não entendemos, não percebemos como é que você sumiu da nossa vista. Quase que a declarar, eis aí alguém que é propriedade nossa. Se ele faz milagre, que passa para nós, porque nós o descobrimos. Jesus olha para aquelas pessoas e diz, vocês não estão me procurando porque vocês viram sinais. Sinais da presença de Deus, sinais da chegada do reino de Deus entre vocês. Vocês estão me procurando porque vocês comeram, encheram a barriga, mataram a fome de vocês. Vocês comeram até se fartar. Claro que ninguém gosta de ser desmascarado em público. E aqueles homens continuam indo atrás de Jesus e questionando as palavras tão duras de Jesus. Entram na sinagoga e Jesus continua falando com eles. Que aquele caminho deles era um caminho errado. Que eles deviam se preocupar não com a comida que perece, mas com o alimento verdadeiro. Ele diz, a minha palavra, a palavra que eu vos trouxe, é espírito, é verdade, é vida. Preocupe-se com isso e não com o pão que perece. Não gostaram do que Jesus falou. E tentam reduzir o milagre de Jesus a algo que já tinha acontecido na história de Israel. E lançam ao rosto de Jesus um fato histórico. Moisés também havia alimentado o povo de Israel durante a travessia do deserto. Saindo do Egito, fugindo da escravidão, atravessando o deserto, Moisés havia alimentado o povo com maná e com codornizes.
Portanto, Moisés era um grande líder, porque libertou o povo da escravidão e levou-os para serem uma nação independente e livre. Moisés era um homem de Deus, porque Moisés orou a Deus e Deus mandou do céu um pão que alimentou o povo. Moisés era um homem que se preocupava com as pessoas. Tinha esse vil pão, essa expressão que o povo de Deus usa para qualificar o maná. Eles dizem: esse vil pão já está nos entediando, já não aguentamos mais comer. E Moisés procura Deus e Deus diz: Moisés, fica tranquilo, porque eles não estão falando mal de vocês, estão falando mal de mim. Pois amanhã eu mandarei uma diferença nesse cardápio. E no dia seguinte, uma tempestade de vento traz codornizes que são arrastadas até o meio do povo e eles comem carne. Então Moisés era um homem que falava com Deus e também fazia milagres. E Moisés finalmente era o homem que havia trazido para o povo o que de mais precioso a religião judaica possuía e possui até o dia de hoje, que é a Torá, que é a lei. Então a figura de Moisés havia alcançado um pedestal mítico, um pedestal intocável. E lançam isso ao rosto de Jesus. Você está querendo ser alguém porque você multiplicou pães e peixes e alimentou o povo? Pois no passado o nosso grande líder Moisés também fez isso. E Jesus responde: vamos corrigir isso que vocês disseram. Quem alimentou o povo no deserto não foi Moisés. Quem mandou o pão foi Deus. Quem mandou as codornizes foi Deus, o Pai. Mas agora eu quero lhe dizer que Deus está mandando um pão que quem se alimentar desse pão viverá eternamente. Porque os vossos antepassados, os vossos pais, comeram do maná, mas no final do curso da vida deles, eles morreram. Mas agora Deus está mandando um pão que quem se alimentar dele viverá eternamente. E os interesseiros de plantão, aqueles que em tudo buscavam uma oportunidade para se dar bem, imediatamente dentro da sinagoga começaram a gritar: então, Senhor, dá-nos deste pão. E Jesus falou: olhem para mim, esse pão sou eu. Houve aquela situação de desencanto. As pessoas estavam esperando que Jesus tirasse do alforje ali, da sacola, um pão especial e começasse a partir o pão, multiplicando e dizendo: este pão, se vocês comerem, nunca mais vocês morrerão. Jesus, pelo contrário, diz: o pão sou eu. As pessoas não acreditam, não creem, não aceitam que Jesus seja o pão vivo descido de Deus. E quem não beber do meu sangue não vai ter vida jamais em si mesmo. Porque a minha carne e meu sangue são verdadeira comida e verdadeira bebida. Saindo da sinagoga, Jesus é cercado pelos seus discípulos, que eram muitos. E os discípulos dizem a Jesus: esse discurso que você pregou, Jesus, é muito duro. Quem vai poder suportar um discurso desse? Porque dentro da sinagoga as pessoas começaram a olhar uma para as outras e dizer: esse homem está louco, quem é que vai comer da carne dele? Quem é que vai beber do sangue dele? Que história mais louca! E os discípulos fora da sinagoga dizem a Jesus a mesmíssima coisa. É muito duro esse discurso, Jesus. Não dá para a gente aguentar isso, essas suas palavras. Jesus falou: vocês estão escandalizados, meus filhos. Vocês estão escandalizados com o que eu falei? Imagina como vocês ficarão então, quando virem o Filho do Homem voltar, arrebatado aos céus, vencendo a força da gravidade, subindo ao céu de onde ele veio. Escândalo maior vocês terão quando presenciarem uma coisa que é impossível de acontecer aos olhos dos homens. Por que estão se escandalizando com as minhas palavras? Os discípulos ficam calados. E Jesus continua dizendo: olha,
Eu quero dizer uma coisa a vocês. Ninguém poderá vir a mim se antes Deus não tiver permitido tal coisa. Ninguém poderá vir a mim se por Deus não lhe for concedido. Não pense que qualquer pessoa pode vir a mim, disse Jesus. É necessário que Deus autorize antes. É necessário que Deus permita que venha até mim. Frente a todo o discurso e frente a essa última palavra de Jesus, os discípulos olharam um para os outros e disseram: vamos embora. E foram embora. E nunca mais voltaram a andar com Jesus. Sobraram 12. E Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir embora? Pedro se adiantou e falou: iremos para quem, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós sabemos e temos crido e temos presenciado que Tu és o Filho de Deus. Para quem iremos? E Jesus diz as suas últimas frases nesse trecho, dizendo: tudo bem, dentre vocês, é o próprio diabo. E ele se referia a Judas Iscariotes, que o haveria de trair. O que é que nós vamos aprendendo com essa palavra tão difícil de Jesus? Primeiro, nós demos ênfase durante esses 3 domingos, pregando basicamente sobre o mesmo tema, para que vocês percebessem o momento em que Jesus deixa de ser um judeu religioso e passa a pregar o reino de Deus entre nós, passa a nos trazer a novidade que ele trouxe. Nesse momento, o povo se divide a respeito de Jesus e ele começa a sofrer perseguições por parte das autoridades eclesiásticas. Logo a seguir é a festa dos tabernáculos, e durante a festa dos tabernáculos perseguem Jesus tentando prendê-lo para matá-lo. Então esse é um momento de ruptura. Ele deixa de ser um rabino respeitado no meio da sua comunidade e passa a ser um rabino rebelde. Ele passa a ser alguém que está contra o status quo religioso. Nós aprendemos isso nesse texto. Outra coisa que nós aprendemos nesse texto é que há necessidade imperiosa de que Deus nos autorize para que nós nos aproximemos de Jesus. Isso parece uma coisa estranha, mas isso saiu da boca do próprio Messias. Quando o homem se aproxima de Jesus, é porque Deus permitiu. Se você está aqui hoje, ouvindo as palavras do Senhor, é porque Deus permitiu que você viesse até a presença do Senhor. E se Deus permitiu, Ele tem um propósito. E se Deus permitiu, é porque Ele conhece você e trouxe você para ouvir a palavra dele aos pés de Jesus, para passar por um processo que nós vamos ver que processo é esse. Esse processo está registrado na epístola que Paulo escreve a Tito e que nós estamos estudando e encerramos hoje o estudo na Escola Bíblica Dominical. E eu vou ler o trecho para que vocês, prestando atenção, percebam claramente o que é que o Senhor espera de nós. Não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador, a fim de que, justificado por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. A palavra mais importante é que nós fomos justificados não por obras nossas, não por justiça nossa, mas segundo a misericórdia de Deus. Nós fomos salvos mediante o lavar regenerador
e renovador do Espírito Santo, que Deus derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós fomos salvos do quê? Indo a Tito 3, versículo 3 também, capítulo 3, versículo 3, diz do que é que nós fomos salvos. Pois nós também outrora éramos nécios, tolos, desobedientes, desgarrados, individualistas, fora do rebanho, vivendo de conformidade com a nossa própria cabeça, a nossa consciência, escravos de toda sorte de paixões e de prazeres, paixões e de prazeres, prazeres da carne, paixões da carne, interesses de coisas que o indivíduo sozinho tem. Um indivíduo que não pensa na comunidade, que pensa apenas nele mesmo. Um indivíduo voltado para o hedonismo, para o prazer pessoal, único dele. Eu sou o centro do universo. Egocêntrico. Eu sou a única pessoa que importa nesse mundo. Eu sou a única pessoa que merece levar alguma vantagem. Primeiro eu, depois eu. Se sobrar alguma coisa, também é para mim. Vivendo em malícia e inveja, odiosos, e odiando-nos uns aos outros. Disso nós fomos salvos. Para que nós paremos e meditemos a respeito da nossa vida, a começar pela minha vida. Aonde eu me enquadro? Que Paulo diz a Tito: antes nós éramos assim, mas agora, pelo lavar regenerador do Espírito Santo, nós não somos mais assim. Por isso, se nós continuamos sendo aquilo que Paulo dizia que nós éramos antes, cuidado, atenção, pare e pense, mude de vida. Mude de vida. Pastor, eu não posso mudar de vida. Eu não sei como. Eu não estou pedindo a carne que mude de vida, eu estou pedindo ao Espírito que mude de vida. E o Espírito sabe onde deve buscar essa mudança. Essa mudança só poderá vir através de uma ação renovadora, regeneradora do Espírito Santo de Deus. Portanto, chegue em casa, pense com o seu travesseiro, aonde eu estou? O que é que eu estou fazendo da minha vida? Eu sou uma pessoa que, quando chega, o amor de Deus é sentido, o perfume do Espírito Santo é percebido, ou onde eu chego, eu divido. Onde eu chego, eu transtorno. Onde eu chego, o ódio chega comigo. Se assim o é, eu não estou salvo. E se eu não estou salvo, ó Deus, me ajude. Porque eu não quero passar a eternidade longe de Ti. Eu sou uma pessoa que abençoa, ou sou uma pessoa que amaldiçoa? Se você abençoa, glória a Deus. Se onde você chega, o mar fica tranquilo, a harmonia se estabelece, a paz se sente, aleluia, você entendeu o que é que Deus quer de você. Você é um espírito vivificado, renovado, regenerado. Você é filho de Deus vivo, você é Deus aqui na terra, porque Deus precisa de alguém que o represente nesse mundo material. E graças a Deus você aprendeu. Graças a Deus você é outra pessoa hoje. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Não diga como os discípulos de Jesus. Não venham me dizer depois, pastor, que palavras duras. Quem é que vai suportar essa mensagem? Diga como Pedro: pastor, para onde é que eu vou? O Senhor Jesus tem as palavras da vida eterna. Eu vou virar as costas para Ele? Eu não. Que assim seja. Vamos ficar de pé. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém.